as ovelhas de meu pai. Ninguém me vê aqui sonhando. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje estou passando aqui novamente nessa tarde para compartilhar com vocês a história de um dos poemas mais conhecidos na Bíblia, o Salmo 23. A mais antiga tradução judaica cristã atribui esse salmo a Davi, rei de Israel. Davi, que pastoreava o rebanho de sua família antes de se tornar rei. O trabalho de Davi, naquela época, ainda é encontrado hoje no Oriente Médio, por alguns grupos, como os beduínos e famílias de origem árabe. Beduínos é o povo nômade do deserto, né? Eles são chamados de beduínos. Por causa do clima seco do deserto, as ovelhas são levadas para pastar longe dos currais, nas poucas regiões de oásis. O que são região de oásis? Pequena região que tem água no deserto e um pouco de vegetação. Geralmente se anda bastante no deserto, aí depois você encontra um oásis, que nós chamamos de oásis, um lugar onde tem uma nascente de água, né? E tem pastagens também. Esse oásis, ele serve para alimentar os rebanhos, né? Para alimentar a pastagem, alimenta, e as fontes de água servem água para os rebanhos. As águas do Engedi. Isso é uma expressão hebraica que significa fonte, nascente. Diversas vezes essa expressão é citada na Bíblia. É um manancial que aparece em pleno deserto da Judéia e que muitas vezes nos dias de Davi os pastores paravam lá para dar de beber a seu rebanho. Um verdadeiro oásis no meio do deserto. Isso nos mostra que muitas vezes o pastor tinha que preparar cedo o seu rebanho para atravessar o deserto, em busca de água e pastagem, e ali deveria permanecer o dia todo. Essa travessia do deserto, além do sol escaldante e de todas as dificuldades que o deserto oferece, o pastor e suas ovelhas tinham que fazer isso todos os dias. Então, Davi tinha o curral, o oásis e no meio do deserto a ser enfrentado diariamente. Davi realmente, ele era bem valente, né? Agora vamos falar um pouco das ovelhas. Ovelhas têm natureza coletiva. Isso quer dizer que elas não se dão bem se criadas sozinhas. Elas vivem melhor em rebanho. Portanto, podemos considerar que o melhor símbolo da antropologia que diz: nenhum homem é uma ilha. É uma verdade, é uma realidade. As ovelhas, assim como outros animais, têm certas peculiaridades, quer dizer, certas manias próprias da sua natureza, né? Elas são animais mamíferos, pesam na idade adulta mais ou menos 50 quilos e podem fornecer de 4 a 12 quilos de lã a cada tosquia, ou seja, a cada tosa, né? Essas peculiaridades dificultam a travessia do deserto, todos os dias em busca de água e comida. É comum ver no Oriente Médio 2 pessoas cuidando do rebanho, um pastor e um copastor. O motivo de 2 pessoas cuidar de um rebanho é que a ovelha é um animal que não aceita muito bem a troca de proprietário não, hein? Ela se acostuma tanto com o seu pastor que se acontece alguma coisa com o seu pastor, ela fica deprimida com a ausência daquele e se recusa a comer e beber água por outro pastor, que ainda lhe é um estranho. Por isso, é costume vender ovelhas adultas para o matadouro e nunca para outro pastor.
com o qual as ovelhas teriam dificuldades de se adaptar, por melhor que elas fossem tratadas, né? Por isso existe o copastor. No caso da ausência do pastor, o copastor é colocado na frente do rebanho e as ovelhas, acostumadas também com o copastor, poderiam superar a falta do pastor e seguir seu curso normal, né, de vida. Como podemos ver, meus irmãos, a relação pastor e ovelha é bem mais forte do que nós podemos imaginar. Não é uma simples relação de um animal e um ser humano. É uma relação bem mais forte, aonde nós podemos também nos refletir como ovelhas, através das ovelhas e da vida de um pastor de campo. Nós podemos refletir a nossa vida como ovelhas de um bom pastor. Como podemos ver, essa relação ela é muito forte. Outra coisa bastante marcante no comportamento dessas ovelhas é o seu senso de medo, é o seu senso de terror. Elas têm medo de quase tudo, até da sua própria sombra refletida na água. O barulho das correntezas das águas podem assustá-las, tanto que elas podem morrer de sede por medo do barulho das águas. Ela pode estar morrendo de sede na beira de um oásis, mas ela vê a sombra dela e se assusta e tem medo e corre e volta para trás e não bebe a água. Isso também pode se refletir bem na nossa vida, né? Como ovelha de um bom pastor. Muitas vezes, o pastor precisa encher suas mãos de água e levar até ela, para ela beber e não morrer de sede. E este é um comportamento semelhante de todos nós, exatamente semelhante ao comportamento humano. Quantas pessoas não perdem oportunidade na vida por medo? São como ovelhas sedentas, mas medrosas, que se tornam infelizes de tanto ter medo. Quem de nós já não teve medo nessa vida? Quem de nós não está com medo nesse momento do que nós estamos atravessando? Como você pode ver, a tarefa dos pastores é vigiar as ovelhas, não deixando que nenhum mal lhe aconteça e cuidando para que elas não passem necessidade. O bom pastor, ele faz isso. Ele cuida de nós. O bom pastor, esse bom pastor que eu estou me referindo aqui agora, é o bom pastor que cuida de nós, que conhece as nossas necessidades e as nossas dificuldades. E é esse bom pastor que nos sustenta, né? E mesmo quando o sol castiga a pele do pastor e ele sabe que essa é a sua rotina todos os dias, pega o rebanho que está no curral, atravessa o deserto, procura um oásis, deixa as ovelhas pastando ali o dia todo e depois regressa do deserto, né? Então isso é uma rotina todos os dias. Mas mesmo assim, com toda dificuldade, ele não se importa. Ele gosta do que faz e ama o seu rebanho. Esse comportamento ilustra muito bem algumas comparações que Cristo faz através da figura de um pastor e a sua própria figura. Mais sentido ainda faz quando Cristo declara na sua palavra, na Bíblia: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. Está lá em João, capítulo 10, versículo 11. Cristo com certeza conviveu com muitos pastores de ovelhas, numa sociedade que era predominante artesã e pastoril. Era o que mais tinha. Eram artesãos e pastores que cuidavam de ovelhas, né? O povo que o ouvia compreendeu de modo bem claro a comparação que ele fez, ao comparar o seu amor pela humanidade ao de um pastor
pelo seu rebanho. Tanto o pastor que cuida de um rebanho de ovelha, de animais, quanto um pastor que cuida do seu rebanho na igreja. Chega finalmente a tardinha. Ah, que hora boa, hein? É hora de pegar o rebanho, voltar ao curral, voltar à casa das ovelhas, né? O ideal é sair no momento que não se pegue o sol escaldante do deserto e nem o gelado vento da noite. Pasmem vocês, mas no deserto o vento da noite é muito gelado. Foi talvez imaginando o caminho de volta, foi imaginando as dificuldades que ele ia ter para atravessar com suas ovelhas e que ele tinha todos os dias, que Davi compôs: Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isto me diz que ele me leva por caminhos retos, não tortuosos. Com ele, com o bom pastor, estamos seguros de estarmos voltando para casa, para o nosso lar. O texto nos mostra que a companhia do bom pastor oferece conforto e segurança. Mas a companhia do bom pastor também não garante uma paisagem constantemente tranquila. Existe sim a possibilidade de passarmos pelo vale da sombra da morte. Podemos assim, como alguns comentaristas, alguns teólogos supõem, que o vale da sombra da morte descrito no Salmo seria o lugar de caminhos íngremes e apertados em meio às rochas, que oferece muitos riscos para a vida das ovelhas, desde o ataque de animais que ficavam no penhasco, até mesmo a quedas em meio a terrenos bastante escorregadios. Mas se esse trajeto era inevitável para voltar para casa, por que não enfrentá-lo? E como fazer para que animais tão medrosos como as ovelhas atravessassem uma região tão difícil e perigosa como esta? Sabem o que os pastores faziam e fazem para acalmar o seu rebanho? Eles tocam e cantam. E as ovelhas, então, formam uma fila chamada de fila indiana. É uma fila que é como se você estivesse enfileirando um atrás do outro. E passam nos lugares perigosos. Elas, as ovelhas, simplesmente reconhecem a voz de seu pastor e se acalmam e se sentem seguras. E tal fenômeno me lembra outra comparação feita por Cristo em João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E se uma ovelha caísse, o pastor, como que ele podia resgatá-la? Bom, para isso, ele contava com um instrumento chamado cajado, aquele instrumento que a gente vê às vezes nas pinturas, em alguns quadros, né? O que vocês não imaginam é que o cajado, ele poderia ter 3 funções. E 2 delas estão relacionadas no Salmo 23. A tua vara e o teu cajado. O cajado era para tocar no rebanho, quando uma ovelha queria sair do grupo. Aí, sua função entrava como vara, e o pastor batia na ovelha desobediente, fazendo-a voltar para o grupo. Será que isso nos lembra a nossa relação com o pastor que cuida de nós? Devido muitas ovelhas caírem em buraco de difícil acesso, a ponta do cajado teria a forma de um gancho. Então o pastor, literalmente falando, pescava a sua ovelha e a tirava do buraco. Mas esta ovelha e essa mesma ponta guardava um segredo.
havia um encaixe embutido que fazia a transformar numa lança mortal, que o pastor usaria em caso de perigo para o rebanho, em caso de predador aparecer no deserto e querer atacar o rebanho. O pastor, vocês estão vendo aqui, que ele não mede esforços para defender as suas ovelhas, né? O pastor está sempre ligado no que está acontecendo com o seu rebanho. Havia também, eles carregavam o estilingue ou funda. O estilingue ou a funda, hoje ele é usado por muitos garotos palestinos, né? Até hoje, na região do Oriente Médio. Como você vê, o mesmo instrumento tinha uma função protetora, uma função salvadora e uma função disciplinar. Podemos ver que o mesmo Deus, pastor que acolhe e protege, também castiga aos que amam, sabendo que muitas vezes a dor é o que nos ensina em certos momentos e de outro modo não aprenderíamos. É por isso, meus irmãos, que Deus administra a dosagem de varas, lanças e cajados que precisamos ter em nossa caminhada pelo vale da sombra da morte, até chegar novamente ao lar, à casa que Ele nos prometeu, né? Nosso porto seguro. E por falar em lar, é impressionante ver como que o rebanho volta para casa. A volta do rebanho para sua casa, que nós chamamos de curral, né? Chegando a um aprisco. As ovelhas, elas parecem saber que estão chegando em casa, que o deserto ficou para trás. Ali, o pastor dá a última refeição do dia para que elas possam suprir a sua energia, né? Elas gastam muita energia para atravessar o deserto de volta para casa, assim como também de ida. Mas aí de ida, eles ficaram o dia todo no deserto, na beira de um oásis. Aí houve o descanso merecido para o pastor e para as ovelhas, né? E a hora que volta para casa, enfrenta o gelado frio, né? Como eu falei para vocês. Então elas gastam muita energia, né? E aí elas estão prontas para dormir. Fazem a última refeição e estão prontas para dormir. Mas antes disso, o pastor faz uma recontagem, né? No nosso celular aqui, ele faz uma recontagem das ovelhas, além de inúmeras vezes que contou-as durante o dia no deserto. Sempre com o mesmo intuito, o mesmo objetivo de verificar se não está faltando nenhuma ovelha, né, no seu rebanho. Nós podemos observar que a forma de viver de uma ovelha é a mesma de nós vivermos. Não tem diferença. Se nós pararmos para refletir sobre tudo isso que foi dito aqui, você vai ter a percepção, você vai perceber que a condução de um pastor de ovelhas, o pastor que conduz o rebanho, o pastor que conduz a igreja e o bom pastor que nos conduz, o pastor nosso celestial, nosso Deus, a conduta se parece muito. Vocês vão tirar, a hora que vocês forem fazer a análise desse texto, vocês vão tirar conclusões interessantes, bem interessantes. Eu espero que vocês reflitam sobre isso, né? Então eu quero deixar aqui que a forma de viver uma ovelha é a mesma de nós vivermos. Por isso, Deus nos chama de ovelhas. Esse é o real significado de Deus nos chamar e nos tratar como ovelha. Bom, meus irmãos, agora que vocês já conhecem o cotidiano da vida de um pastor de ovelhas, como foi Davi,
vou falar do Salmo 23. O Salmo 23, diria eu que estou diante de um texto bíblico, poético, profético, um hino que se tornou conhecido entre todos, talvez o mais conhecido dessa humanidade, né? Salmo este que é tão popular que até mesmo aquele que não professa a fé cristã, ele conhece o início do Salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Observem quantas vezes você já encontrou um relógio, um quadro, um tapete, um prato, talvez até na sua casa, ou na casa de amigos, ou algum comércio que você foi, com os dizeres do Salmo 23. Talvez você mesmo tenha na sua residência, né, alguma coisa inserido lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que mais me chama a atenção com a popularidade do Salmo 23 em todo o mundo é que a maioria que conhece esse salmo conhece o Salmo do Bom Pastor, mas infelizmente poucos conhecem o Bom Pastor do Salmo 23. O grande segredo deste salmo, eu tenho dito, não é conhecer o Salmo 23, mas sim conhecer o bom pastor do Salmo 23. Decorar esse salmo, recitar esse salmo com voz bonita, não é sinônimo de conhecimento. Tem muita gente recitando, lendo, falando do Salmo 23. Mas poucos conhecem o verdadeiro sentido do Salmo 23. Porque você pode decorar o Salmo, mas a maioria não tem intimidade com o bom pastor do Salmo 23. Este Salmo, ele é totalmente cristocêntrico. Ele é centrado em Jesus. Você pode olhar para o Salmo 23 e visualizar a pessoa de Jesus. Ele retrata Jesus. Ele retrata o carinho de Jesus, o amor de Jesus pelas suas ovelhas. As 7 grandes promessas de Deus também estão presentes no Salmo 23. Se nós observarmos o versículo 4, nos diz assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E o versículo 2, ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Você pode ver que depois do versículo 2, que fala em pastos verdejantes, que fala em águas tranquilas, vem o versículo 4. E aí o que nos diz o versículo 4? Vem o vale da morte. Quando Deus nos leva a pastar por pastos verdejantes, ele nos ensina como nos comportar. O salmista Davi nos ensina a deitar. No início do versículo 2, ele fala do verbo deitar. Deitar-me. Nessa fase, eu posso deitar e aproveitar a fase boa da minha vida, da nossa vida. E isso é cumprimento da promessa. Eu observo também que Deus está dizendo para nós, no versículo 4, os pastos verdejantes, após eles, vem, no versículo 4, o vale da sombra da morte. É Deus nos ensinando que não é só pastos verdejantes e águas tranquilas, tem o vale da sombra da morte.
para passarmos. Você já imaginou o que é terminar o dia sorrindo, começar o dia sorrindo e terminar o dia chorando? Você já imaginou começar o dia cantando o hino da vitória e no outro dia estar num campo de batalha? Olhe para Davi, ele não voltou para trás, ele não cortou o caminho, porque diante do vale não tem como recuar. Tudo que você construiu no período de pastos verdejantes e águas tranquilas, quando você entra no vale da sombra da morte, tudo sai da sua mão, tudo sai do seu controle. No vale, sua saliva seca, suas energias acabam. No vale, você perde tudo que você construiu. No vale, você perde os amigos, você perde tudo, até a esperança de tempos melhores. Mas o bom pastor do Salmo 23 nunca vai te abandonar e vai atravessar o vale com você. Ele vai estar no vale junto com você para que você possa suportar o vale e passar pelo vale em pé, nunca deitado. A Bíblia nos ensina, irmãos, que quando o vale chegar, nós vamos atravessar em pé. Deitar só quando tivermos em pastos verdejantes e águas tranquilas. Jesus nasceu deitado e morreu em pé. Estou no vale, mas estou de pé. Está doendo, mas estou andando. Estou chorando, mas estou andando. Porque em um determinado momento, você vai procurar o vale. E sabe o que vai acontecer, irmão? Ficou para trás. Porque você andou, porque você passou pelo vale e agora você vai deitar em pastos verdejantes e águas tranquilas. Eu quero dizer para vocês, irmãos, hoje, que nos pastos verdejantes nós deitamos nos braços do Senhor. Mas no vale, nós estamos seguros na mão do Senhor. No vale, nós passamos aprendendo. Nós passamos o vale olhando os pastos verdejantes lá atrás, que já tinham passado pela nossa vida. Hoje, se nós formos analisar, talvez hoje seja um tempo que nós estamos passando no vale da sombra da morte. Com esse vírus nos atormentando, com esse vírus se espalhando, com notícias que não são favoráveis para nós, nós estamos passando no vale. Sabe por quê? Porque assim como as ovelhas de Davi, assim como as ovelhas de outros pastores, até nos dias de hoje, nós temos medo, nós somos inseguros, nós temos temor. E esse medo é o que nos leva a querer deitar no vale da sombra da morte. E é isso que nós não podemos ter. Nós não podemos querer nos deitar, porque no vale ninguém passa deitado. No vale nós temos que passar forte, fortalecidos pela nossa fé em Cristo Jesus, fortalecidos porque nós sabemos que nós temos um bom pastor que cuida de nós, que zela de nós, que conhece as nossas dificuldades, que conhece os nossos limites. E eu quero deixar essa palavra para os irmãos. Não vamos conhecer só o Salmo 23. Vamos aprofundar mais e conhecer o bom pastor do Salmo 23. Vamos ter intimidade com esse pastor. Esse bom pastor do Salmo 23 é aquele que nunca vai nos abandonar, indiferente de nós estarmos em pastos verdejantes, em águas tranquilas ou estarmos passando pelo vale da morte. E eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos passar esse vale. Eu tenho certeza
que Deus já está providenciando um caminho de volta ao nosso aprisco, à nossa casa. Mas para isso, nós temos que primeiro conhecer verdadeiramente o bom pastor do Salmo 23. E fica aqui essa palavra, e eu gostaria que os irmãos refletissem sobre essa palavra e se sentissem uma ovelha também, não uma ovelha perdida. Aliás, eu quero dizer, se você hoje está se considerando uma ovelha perdida, volta para o seu rebanho. Não espere a vara do bom pastor te cutucar, não. Volta para o rebanho. É esse rebanho que vai voltar para casa sã e salvo. É esse rebanho que vai passar no caminho estreito, no caminho da salvação. E nós vamos chegar lá se nós tivermos uma completa, uma perfeita intimidade com o nosso bom pastor. Nós vamos chegar lá. Aquilo que nós tanto buscamos vai acontecer. Vai acontecer na minha vida e vai acontecer na sua vida. Eu deixo aqui a paz do Senhor para todos os irmãos. E amanhã estaremos aqui com mais uma palavra de fé. Mais uma palavra para trazer talvez uma calma e uma paz a tantos irmãos que talvez já estejam dentro do vale da morte e ainda não acharam a saída.